Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 top fundos imobiliários para investir agora, tá certo? Lembrando que eu não faço recomendação de compra, né? Eu trouxe aqui 5 fundos imobiliários que eu acredito que estão em um bom preço, tá certo? Que eu estou olhando e alguns deles também fiz compras recentemente, tá legal? Fato é que nós vamos falar tudo sobre fundos imobiliários, o que está acontecendo, vamos abrir aqui os indicadores fundamentalistas, né? Eu vou te explicar o porquê que eu gosto desses fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, já quero pedir para você apertar o botãozinho de curtir. Se você gosta do meu canal, se você gosta da minha pessoa, aperta o botãozinho de curtir porque vai me ajudar a manter esse canal vivo aqui. Conto com você, tá certo? Mas vamos entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários agora. Bom, se você já me acompanha ou se não acompanha, vai ficar sabendo agora, tá certo? Em abril, nós já tivemos aí o índice FIX, que é o benchmark de fundos imobiliários, positivo pela primeira vez no ano, tá certo? Porque o que está acontecendo? Aqui no Brasil, nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, né? Só que a nossa inflação se mostra mais controlada e o Banco Central está muito pressionado a fazer reduções da taxa de juros nas próximas reuniões das próximas semanas que nós teremos aqui no Brasil. Então, consequentemente, a curva de juros futuro, que também é atrelada à renda fixa, começou a cair, os produtos de renda fixa já estão pagando menos e os fundos imobiliários de tijolo já tiveram uma pequena e boa valorização, tá certo? Só que o que está acontecendo? Muitos investidores estão deixando de olhar para a renda fixa e voltam seus olhares para fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis, né? O brasileiro gosta muito de imóveis e os fundos imobiliários de tijolo é uma ótima alternativa. Só que eu acredito que ainda podem ter mais valorizações à frente, né? E os fundos imobiliários de tijolo podem se beneficiar muito disso, tá legal? Bom, eu vou falar para você aqui quais são os 5 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para você, tá bom? Como eu estou diversificando minha carteira hoje? Eu tenho 75% hoje em fundos imobiliários de tijolo e 25% de fundos imobiliários papel. É a minha estratégia, a minha carteira, tá legal? Mas vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe para você? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você é um fundo imobiliário de papel high grade, tá? Ou seja, ele é mais conservador. Ele vai pagar menos dividendos do que aqueles fundos imobiliários high yield, porém vai te oferecer mais segurança para investir, tá legal? Então vamos lá. O KNSC 11, ele é administrado aí pelo Kinea, né? O grupo Kinea, que é ligado ao grupo Itaú, que na minha opinião é uma das melhores casas aí de administração de fundos imobiliários. Ele é um fundo de papel e tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano sobre patrimônio líquido. Fundos imobiliários de papel não tem vacância porque não tem imóveis físicos. E nós temos 89.938 cotistas neste fundo. Agora vamos lá. Hoje, se você pegar todos os CRIs, todo o patrimônio do KNSC e dividir ele por várias cotas, para ser mais específico aqui, voltando aqui na tela, nós temos 13.275.783 cotas. Se nós dividirmos aí o patrimônio de 1,18 bilhão de reais, nós teremos um valor patrimonial por cota aqui de R$ 88,63, né? Agora, quanto que você está pagando hoje para comprar uma cota do KNSC 11? R$ 87,30. Então, se nós dividirmos aí, né, o valor patrimonial por cota pela cotação, nós vamos chegar no nosso P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que mostra para nós o quê? Se o fundo está barato ou está caro. Acima de 1 significa que está um pouco mais caro. Abaixo de 1 significa que você está pagando um pouco menos do que realmente aquele fundo vale, tá? Então hoje nós temos aí cotação de R$ 87,30 para uma cota do KNSC 11. E nós temos aqui como dividendo nos últimos 12 meses 12,23%, lembrando que são isentos de imposto de renda. O PVP está 0,98, um pouco abaixo de 1, significa que nós estamos pagando cerca de 98% pelo patrimônio do que realmente vale. Liquidez diária muito boa, 2,63 milhões de reais todos os dias e teve uma valorização de 3,38% nos últimos 12 meses. Se nós pegarmos aqui a tabelinha de dividendos, nós vamos ver o quê? Dividend yield médio nos últimos 5 anos de 11,91% e atualmente 12,23%, isento de imposto de renda. Então é um fundo imobiliário, né, de papel mais conservador, mas que paga bons dividendos, tá legal? E antes de falar o segundo fundo imobiliário, aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, tá legal? E ative todas as notificações para que você não perca nenhuma oportunidade, nenhuma dica que eu trago aqui no canal. Vamos lá, segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você é o JSRE 11. Ele que é um fundo imobiliário, né, do tipo tijolo e ele vai investir em lajes corporativas, tá legal? Vamos ver aqui. Olha lá, ele é administrado pelo JS Real Estate Multigestão, tem 1% de taxa de administração sobre o
o mercado médio do fundo, a vacância dele está em 6,90%, ou seja, de 100% dos ativos do JSRE11, apenas 6,90% estão vagos para serem alugados, tá bom? Número de cotistas 89.636, nós temos um valor patrimonial de 2,34 bilhões de reais e hoje o valor patrimonial por cota avaliado está em R$ 112,70. Mas aí que vem a grande coisa. Né, você tem um belo de um desconto aqui dentro do JSRE11. Isso que ele já se valorizou em abril, cerca aí de 5 a 6%, tá? Olha aqui, ó, JSRE11, a cotação hoje para você comprar, R$ 70. Se nós voltarmos aqui no valor patrimonial por cota, R$ 112,70, ou seja, está muito descontado frente ao seu valor patrimonial. Nós temos aqui nos últimos 12 meses um dividendo de 8,33%, o seu P sobre VP está em 0,62%, você está pagando por todas as lajes comerciais desse belíssimo fundo cerca de 62% do que vale. Tá, a liquidez diária de 2,09 milhões de reais todos os dias e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 2,35%. Já sobre os dividendos, nós temos aqui nos últimos 5 anos uma média de 6,96% e atualmente 8,33%. Esses últimos 5 anos foram afetados e prejudicados aí pela que a gente pode ver claramente no gráfico em 2020, porque os outros meses a gente vê que é quase uma régua, é muito perene os pagamentos do JSRE, só foram prejudicados em 2020, por quê? Porque durante a pandemia ficou tudo fechado, as lajes também não tinham ninguém trabalhando, né? Os escritórios acabaram não pagando aluguel e consequentemente o fundo não repassou para os cotistas, tá legal? Mas foi algo pontual. Bom, vamos ver quantos imóveis tem o JSRE11, ele tem 6 lajes comerciais em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E chegamos no nosso terceiro fundo imobiliário, agora nós vamos trazer aqui um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, tá? É o VILG11, ele que é administrado aí pela 20 Logística, fundo de investimento imobiliário, ele é um fundo de tijolo, né? E o segmento dele é logístico, indústria e galpões. Tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano e tem uma vacância de 10%. Bom, são 157.226 cotistas, o valor patrimonial do fundo está em 1,68 bilhão de reais e o valor patrimonial por cota está em R$ 111,86. Mas aí vamos ver a cotação. Valor cotação R$ 98,70, um belo desconto também. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,32% em dividendos, o P sobre VP está em 0,88, liquidez diária de 2,51 milhões de reais todos os dias e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 5,65%. E antes de seguir aqui para os próximos dados, eu quero falar com alguns seguidores que estão preocupados. André, mas 8,32% me parece muito pouco, a renda fixa está pagando 13%, 14% pré-fixado. Saiba que isso vai cair com a taxa Selic caindo, tá bom? E outra coisa, não vale a pena, não tem por que comparar produto de renda fixa com produto de renda variável. Aqui nós estamos investindo em imóveis que vão te pagar aluguéis todos os meses. Produto de renda fixa, você vai ficar preso às vezes por 1, 2, 3, 5 anos, só vai poder ver a cor do dinheiro e dos juros lá no final. Além do que, produto de renda fixa, se não for LC ou CRI, CRA, você vai ter que pagar aí imposto de renda sobre os juros, tá certo? Aqui o nosso aluguel cai bonitinho todos os meses na nossa conta, isento da cobrança de imposto de renda. Então é mais inteligente você comparar um fundo imobiliário de tijolo com imóveis físicos. Imagine que você queira comprar um apartamento para colocar para alugar. Em média, você vai ganhar 0,35% a 0,4%. Aqui você está ganhando em torno de 0,7%, 0,8%, ou seja, o dobro, tá? Fora que você não vai ter dor de cabeça com inquilino, com obras, ter que alugar o apartamento, se ficar vago você vai perder, vai ter que pagar todas as despesas do imóvel, tá legal? Bom, seguindo aqui, vamos ver aqui os dividendos pagos pelo fundo. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 6,32% e atualmente 8,32%. Também foi afetado ali pelo ano de 2020. Bom, ativos do fundo. Nós temos 4 galpões em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 no Pará, 1 no Acre e 1 no Rio de Janeiro. Ele está bem diversificado, tanto geograficamente como também em número de ativos, tá certo? E antes de falar aqui o quarto fundo imobiliário, saiba que eu tenho uma comunidade, Eu Vivo de Dividendos, quero te convidar a conhecer. Lá são mais de 120 aulas para você aprender comigo a investir em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, papéis da renda fixa, organização financeira, vai ganhar planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira, vai saber as minhas compras e vendas que eu faço na bolsa em tempo real, eu compro e posto na comunidade. Tem rede social exclusiva para os membros da comunidade tirarem dúvidas comigo e com a minha equipe
todo santo dia, são centenas de pessoas se ajudando dentro da comunidade, então é muito legal. Se você não tem nada de conhecimento ou pouco conhecimento, tenho certeza que vai te agregar muito, tá certo? Fora isso, tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, são vários benefícios, fora mentorias ao vivo todos os meses em vídeo com os membros da comunidade, tá bom? Então eles vêm, perguntam pra mim o que eu devo comprar, o que eu devo vender, quais são as sugestões que você tá fazendo, enfim, o que tá acontecendo com o mercado. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, vem conhecer a comunidade ao vivo de dividendos. E o quarto fundo imobiliário que eu trago aqui para você é do setor de shopping centers e é o VISC11. Vamos ver. Olha lá. Razão social, 20 Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário. Ele é um fundo de tijolo que investe ali no segmento de shoppings e varejo. A taxa de administração está em 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido, tem uma vacância de 6,80%, número de cotistas 240.205, valor patrimonial por cota de R$ 124,24 e hoje os shoppings somados valem 2,31 bilhões de reais. Bom, mas você também pode comprar aí o VISC11 com desconto. Hoje uma cota custa R$ 108,50. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,47% de dividend yield, o PVP está em 0,87, tem uma liquidez diária de 2,4 milhões de reais todos os dias. Nos últimos 12 meses, os fundos de shopping já estão se valorizando e podem se valorizar mais, 17,79% o fundo se valorizou aí nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos médios, né? Bom, nos últimos 5 anos foi muito prejudicado, shopping center ficou fechado em 2020, os lojistas acabaram negociando seus contratos, não pagavam aluguel e os cotistas também não receberam, tá? Então, foi algo pontual, mas o resto você pode ver que é bem perene ali os pagamentos. Olha lá, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,60% e atualmente 8,47%, e eu acredito que deva continuar assim. Vamos ver aqui, olha o número de shopping centers que nós temos dentro desse belíssimo fundo. São 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná, cada um com um shopping center. Então tem vários ativos diversificados em vários estados. E chegamos agora no quinto fundo imobiliário, que é de lajes comerciais também. Eu trouxe aqui o HGRE11, que é um excelente fundo imobiliário com ótimos ativos, ótimas localizações e que na minha concepção, né, se a gente olhar os indicadores, está barato. Bom, ele é administrado aí pelo Credit Suisse, tá? Fundo de tijolo que investe aí em lajes corporativas. Sua taxa de administração está em 1% e a sua vacância está em 30,70%. Ou seja, de todas as lajes, ainda 30% estão vagas. Realmente essa vacância está elevada. Mas conforme as pessoas estão procurando mais escritórios, mais lajes comerciais, essa vacância está reduzindo e, consequentemente, o fundo tende a se valorizar, tá bom? Bom, nós temos 138.829 cotistas, hoje 1,85 bilhão é o valor patrimonial do fundo e nós temos aqui como valor patrimonial por cota R$ 156,87. Porém, você pode pagar por uma cota do HGRE11 R$ 120,65. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,05% em dividendos, o PVP do fundo está em 0,77, tem uma liquidez diária de 1,9 milhão de reais todos os dias e uma valorização de 1,84% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui para os dividendos, o HGRE11 também foi prejudicado ali em 2020, mas praticamente paga em linha ali, sempre, né? Eu não gosto de fundos imobiliários que pagam muito, depois pagam pouco, pagam muito, depois pagam pouco. Eu gosto daquela linha perene para eu ter uma certeza ou algo muito próximo do que eu vou receber nos próximos meses. Bom, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,83% e atualmente 8,05%. E nós temos aqui 17 ativos em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo comigo quais fundos imobiliários que você quer que eu traga uma análise completa aqui, que eu vou pegar o que tiver mais comentários e trago aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima e faça bons investimentos.